Passo agora aos métodos para elevar as pessoas à vida infinita. Métodos de criar pessoas na vida infinita. Dessa forma, do ponto de vista da aplicação de tecnologia como os métodos de criação de pessoas em vida infinita, deve-se considerar apenas a orientação da funcionalidade das leis fundamentais do mundo, criação de pessoas em vida infinita, e os métodos são como segue. Primeiro, o método de determinação na estrutura da realidade através de uma percepção indireta, mas emanada. O método é que você primeiro realmente tem que determinar a estrutura da realidade. Determinar a estrutura da realidade é que, encontrando certas informações, você tem que olhar para a questão que diz respeito a que um objeto, realidade, está na sua frente, ou seja, que realidade é essa? E por que uma indireta? Ou seja, você deve primeiro olhar para o primeiro elemento da realidade que está chegando a você. E então você deve realmente usar esse elemento para diferenciar o caminho de controle para essa realidade. Parece que a luz que emana de você é refletida da realidade externa, e no elemento refletido da luz você já encontrará a tecnologia acabada do controle. E é aqui que a tarefa é que, se você realmente encontra a tecnologia de controle pronta, então por que ela está basicamente pronta? Porque você já tem esse conhecimento, precisamente como controlar a reunião com quem você acabou de designar como o objetivo da reunião. E quando falamos sobre a determinação do objetivo de quem você quer se encontrar, ou seja, encontrar com essa pessoa, estou falando em termos gerais, embora um encontro com um desperto seja realmente entendido como aquele que está desperto no elemento de consciência. E como eu disse, trata-se de encontrar alguém sempre vivo. Então, quando falamos em encontrar, há um princípio universal que se aplica a encontrar todos. E há um princípio individual relacionado ao encontro com aquele sobre quem na consciência coletiva há uma opinião sobre a reestruturação, por exemplo, seu corpo biológico. E é por isso que você tem que fazer uma transição aqui, realizar a metodologia. Qual variante você usa quando se encontra com pessoas comuns, com conhecidos, parentes, etc. A mesma variante deve ser transferida como possivelmente mais próxima de uma variante tão prolongada como da extrapolação para aquela no nível do encontro com o ressuscitado na vida infinita. É por isso que é necessário considerar aqui, em primeiro lugar, o recurso pelo qual a metodologia deve ser implementada, ou seja, os métodos para transferir as características de encontrar pessoas em uma variante comum para encontrar um ressuscitado em vida infinita. E aqui, acima de tudo, é importante que o conceito de ressurreição seja definido apenas na estrutura da consciência. Portanto, a tarefa é isolar essa estrutura que está precisamente relacionada ao princípio, por exemplo, a ressurreição, e já agir quase fora da estrutura e simplesmente se encontrar com os vivos. Segundo, o próximo método é formulado da seguinte forma: encontrar os que vivem na vida infinita se relaciona com os princípios da ressurreição na vida infinita, assim como seu nível de consciência determina seu pensamento. Ou seja, os métodos podem ser decisivos em relação aos princípios da realização da informação. E neste contexto, de um modo geral, a situação é tal que, se definirmos apenas a tarefa de aplicar métodos, então, de modo geral, os métodos, nesse caso, devem ser um sistema governante em relação às estruturas generalizadas a partir das estruturas fundamentais. Terceiro, o próximo método é formulado de tal forma que, para realizar um encontro com aquele que vive na vida infinita, deve-se levar o elemento relacionado ao elemento da ressurreição para a estrutura, que é uma estrutura posterior para os vivos. É bastante simples que, se considerarmos, por exemplo, para alguém que vive na vida infinita, sua ressurreição do ponto de vista da consciência coletiva
como sua consciência, como um produto de seu pensamento. Então lhe trazemos na estrutura do vivente, porque só a vemos como produto de seu pensamento simultâneo, ou seja, nos conectamos ao nível daquelas ações que isolam, por exemplo, o conceito de decadência biológica. Quarto, o próximo método é formulado da seguinte forma: você realiza um ato de ressurreição apenas dentro de sua própria consciência, mas ao fazê-lo, você descobre o viver na vida infinita, no nível da estrutura de desenvolvimento da alma, e como resultado, há a cooperação com o Criador no nível de seu primeiro impulso de percepção. Do Criador vem o primeiro impulso de percepção, e você acaba de perceber o Criador desde o início. É por isso que o método diz que você deve determinar metodologicamente o primeiro impulso para a percepção, por exemplo, o já desperto em sua consciência, mas um vivo real, um infinitamente vivo. E precisamente o princípio da vida infinita é aquela primeira luz que emana do Criador. Afinal, há informações de cores diferentes, de luz. A luz tem características diferentes e a luz do Criador tem apenas a luz da vida infinita. Então quer dizer que o impulso primário é a vida infinita, basicamente, até a própria formulação. E, portanto, quando usamos esse método, temos até geralmente a partir da formulação do sistema vida infinita. Quinto, o próximo método é formulado da seguinte forma: para encontrar o vivente na vida infinita, é necessário determinar o lugar de sua realização no sistema de conexões gerais e depois ir de qualquer sistema ao lugar de realização. O princípio é bastante fácil de implementar. Por exemplo, este método consiste no fato de que, se conhecermos o local de realização, sempre vamos a esse local usando as conexões de acompanhamento. E como já disse, de acordo com a lei fundamental, esta é a constatação da vivendo. Já o fato do ponto de vista da lógica da ressurreição. Sexto, o método abaixo é formulado da seguinte forma: você olha a realidade de tal forma que a realidade forma a estrutura do encontro com o infinitamente vivo, que está o mais próximo possível de você, além de determinar e prolongar, ou seja, o futuro estrutura disso, que você é um ser sempre vivo. E aqui o conceito de eternidade é reunido para significar a infinidade da vida, porque mostrei aqui a dinâmica do desenvolvimento da eternidade. E se falamos de termos diferentes que determinam princípios de controle diferentes, aqui está uma situação em que no futuro você pode ter certeza de que vive para sempre, e o que se segue você age, executa certas ações para a vida infinita precisamente quando se encontra em um nível atual aquele que você trouxe para a vida, por assim dizer, no status social coletivo daqueles que não tiveram decadência biológica. Portanto, tal princípio também inclui sua vida infinita do ponto de vista da metodologia de aplicação dessa tecnologia. Sétimo, o método abaixo é formulado da seguinte forma: você tem em sua consciência tal ressurreição que reflete a verdadeira estrutura de que o homem está infinitamente vivo e, consequentemente, a própria ressurreição é um produto do pensamento realizado. Isso significa que você tem que encontrar as coordenadas em seu pensamento que já são realizadas neste método. E neste contexto é só encontrar as coordenadas do pensamento, onde o pensamento já se realiza, e o ressuscitado que está no sistema de percepção é o mesmo eternamente vivo, infinitamente vivo. Portanto, quando falamos de tal nível de pensamento, devemos antes de tudo ver que a criação de qualquer parte do corpo humano ocorre de maneira semelhante ao produto do seu pensamento. Porque o próprio homem vê, consequentemente pensa, por exemplo, sobre as partes abertas do corpo, ou ele pode, de acordo com suas sensações, perceber as partes internas do corpo, se ele não analisar sobre a percepção aberta, que leva aos elementos controladores de ver. A iluminação espiritual, a visão mental conta. Então acontece que o homem se constrói ao mesmo tempo. Oitavo,
A este respeito, existe o seguinte método de elevar o infinito vivo através do elemento do próprio pensamento. É que você trabalha exatamente como o ser humano se percebe no nível do seu pensamento. Como eu disse, existem pontos de interação, de integração e, portanto, quando você se percebe no nível do pensamento, olhando para sua mão ou agindo de alguma forma em relação aos outros, você sempre se vê nesse nível. Esta sua percepção encarna você com os outros de acordo com a generalidade das características, por exemplo, do ser humano. Quando falamos do outro objeto, a questão é que há uma transição aqui. Portanto, o próximo método é levar em conta esses níveis de transição. Nono, este método é formulado de tal forma que a transição para o outro sistema de informação é um elemento de descoberta rápida do infinito vivo. Basta olhar do ponto de vista da transição, pois a transição para o infinito viver é também a descoberta. É bem simples, tudo que você precisa fazer é a transição. 10º, o próximo método é formulado assim. Quando você passa para o infinitamente vivo, o traço da transição também representa o desenvolvimento eterno geral e a vida infinita. Neste caso, o conceito de desenvolvimento infinito e vida eterna é a característica individual da percepção. Por que estou falando sobre eternidade, vida eterna ou desenvolvimento eterno? Quando estou falando sobre isso, falar da vida infinita, então o princípio da vida infinita torna-se o fator determinante na dinâmica. E os níveis individuais de seu desenvolvimento aqui são determinados pelo fato de que no nível individual você já sabe como estabelecer o encontro com o infinitamente vivo. Descobrir o seu conhecimento, como eu disse, é definidor. Basta você saber. Então você pode dizer suficientemente que já o fez. Aqui agora começa um nível bastante importante na metodologia, nos métodos de elevar o infinito vivo. Depende de você realmente usar o poder do conhecimento, ou seja, uma ação. Isso é a realização da ação. E uso aqui novamente o termo a elevação do infinitamente vivo, os métodos de elevação da vida infinita, onde a vida representa um sistema geral e ao mesmo tempo já é um sistema factualmente quase estático, que funcionalmente é apenas um sistema intermediário da percepção, que é como a ressurreição. Estou apenas começando a mostrar aqui o elemento do conhecimento que, em geral, repousa até mesmo no trabalho com as palavras. Por exemplo, como eu disse, porque a vida infinita significa que o homem está sempre lá e, portanto, ele está sempre vivo. Segue-se que a ressurreição ou os métodos de ressurreição na vida infinita já são função da consciência. O mundo se desdobra ao contrário do ponto de vista do conhecimento. O poder do conhecimento gira o mundo para que você tenha sistemas fixos de controle. Apenas o princípio da vida infinita, por exemplo, como elementos já de pensamento e não reação de percepção. E você tem um elemento como ressurreição. E neste contexto, os métodos são construídos sobre a aplicação do conhecimento, ao mesmo tempo sobre o conhecimento mesmo de trabalhar com a palavra. 11º, o método soa assim. Eles percebem o processo inverso, por assim dizer, em relação à destruição, de tal forma que o processo na forma de sua consciência que é capaz de reestruturar esse processo quase destrutivo. Ou seja, o método já é, em certa medida, semelhante à lei da percepção, de que a percepção sempre possui elementos de normalização do ponto de vista de conceitos comuns, como a vida infinita. Portanto, a partir deste método, basta lembrar a norma e fixar a norma na parte controladora da consciência, na qual você já tem a necessidade de realizá-la praticamente, por exemplo, encontros com o infinito vivo. Então, a partir do uso de conhecimento, ou seja, saber trabalhar de fato com os elementos do seu próprio pensamento, você pode trazer seu próprio pensamento bastante calmo, de forma metodológica,
para ir além da primeira percepção da realidade, e já nesta a realidade encontra níveis tão definidos que, aplicando a metodologia, você pode moldar a realidade exatamente como precisa no tempo necessário. 12º. Aqui há um princípio nos métodos usados, baseado no fato de que se deve, no entanto, aplicar as leis fundamentais do mundo de forma que o sistema de realidade encontrado possa ser controlado. Ou seja, o sentido aqui é tal que também se deve descobrir corretamente. Uma coisa, fixar-se desde o primeiro impulso; outra coisa, poder descobrir corretamente neste impulso realmente no nível dos elementos da quase percepção, incluindo os outros, quando as pessoas percebem aproximadamente o mesmo. Esta é uma tarefa especial, pois se o objetivo é o mesmo, a percepção pode ser a mesma. Nesse sentido, se considerarmos a tarefa de integrar a percepção e a metodologia de obtenção de informações bastante simples daqueles que nos cercam, ou queremos tornar o método da ressurreição na vida infinita muito acessível, precisamos usar a fraseologia de tal forma que a fraseologia funcione mesmo independentemente das formulações, para que os métodos de ressurreição na vida infinita, quando usa esta frase, tratam-se realmente de apenas buscarmos um encontro com o infinitamente vivo, e não obstante, posso trabalhar com essa frase praticamente obsoleta após o objetivo de conhecer o sempre vivo. 13º, ou seja, o próximo método é que, independentemente da determinação da frase, podemos realizar uma ação voltada para o resultado, por exemplo, reunião. Então, o método é o seguinte: a ação primária que emana do Criador se espalha uniformemente por todos os sistemas e em qualquer ação você alcança o resultado. Por sua própria natureza, como resultado desse método, você pode simplesmente lançar corretamente o objetivo de informação em qualquer ponto de informação. E, no entanto, esse objetivo definitivamente se realizará. E acelerar esse objetivo é, em princípio, uma tarefa bastante especial e pertence ao seguinte sistema de métodos, onde os métodos de controle são usados, onde o conhecimento é um fator determinante. 14º. Portanto, existem 4 métodos no sistema de métodos. E o primeiro método é o seguinte: se você aplicar a meta de controle de tal forma que o tempo seja incluído nessa meta, então, para alcançar o viver infinito, você deve usar os exteriores. Descubra os contornos dessa pessoa. Ou seja, a questão é que a informação externa representa o encontro, pois fica bem claro quando você encontra alguém na rua. Basta entender que o que cerca essa pessoa também existe na consciência, e esse meio externo também é o encontro. Você não se fixa no meio externo. 15º. O próximo elemento é o método de utilização da estrutura do ambiente externo para agilizar as ações da reunião. Pode-se ir além do meio externo, mas se você foi, por exemplo, sobre a esquina de um prédio ou sobre algum poste, sobre um carro, onde o ressuscitado está ao lado daquele poste ou daquele carro, mas ainda não sai para o ressuscitado, então, ao contrário do que você encontra no caminho, onde você vê o poste e a pessoa ao mesmo tempo, ou o carro e a pessoa, aqui você também tem que ir do lado de fora, elemento da própria pessoa. 16º. E o método de transição consiste em fixar sua atenção tanto em seu caminho óptico, de fato, na trajetória do desenvolvimento da ótica para o objeto externo, quanto do objeto para a pessoa com quem você está encontrando ao longo do caminho, mas não fixar a atenção no próprio humano. Porque a coisa mais importante neste método é o livre-arbítrio da pessoa com quem você está se encontrando, e você não está colocando nenhuma pressão sobre ela. E ela simplesmente pode ver a trajetória do alvo. Chega ao ponto em que você, por exemplo, está particularmente concentrado de acordo com o objetivo comum.